pessoal, tudo bem? Sou a professora Rosângela, estou aqui novamente para mais uma aula para o 8º ano e o assunto de hoje é regência verbal e nominal. A habilidade trabalhada hoje é utilizar ao produzir texto conhecimentos linguísticos e gramaticais, ortografia, regências e concordância nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação, etc. É a mesma habilidade da aula passada, porém o foco hoje é nas regências, ok? Os nossos objetivos são reconhecer a regência verbal e nominal e saber utilizá-las em situações de escrita e fala em que são exigidas. Então, vamos entender um pouco do que é a regência. Regência é o modo pelo qual um termo rege outro que o complementa. A regência pode ser verbal ou nominal, conforme trate do regime dos verbos ou dos nomes. Então, regência nada mais é do que digamos que uma concordância entre o verbo e o seu complemento ou o substantivo e o seu complemento. Vamos começar entendendo a regência verbal. A regência verbal é a relação entre um verbo e os termos que ele rege. Veja aqui no exemplo. O leitor precisa de atenção na checagem de dados de notícias. Veja que aqui eu tenho o termo regente, que é o verbo precisar, né? Forma verbal precisa, e o termo regido, dê atenção. Então, é simples assim. A regência verbal é você entender se o verbo ele precisa ou não de complemento. É verificar essa necessidade aí. Se necessita de complemento ou não. Essa é a regência verbal. Tem um termo regente, que é o verbo, e o termo regido, que aí é o complemento do verbo. Então, para nós entendermos melhor a regência verbal, nós temos que saber o que é a transitividade verbal. Assunto de 7º ano que vocês provavelmente vão se lembrar agora. Então, transitividade verbal o que é? É a propriedade dos verbos que necessitam de um ou mais complementos para que seu sentido seja inteiramente compreendido em um determinado contexto. Então, veja bem, nós temos os verbos intransitivos, que são aqueles verbos que não necessitam de complemento para que seu sentido seja compreendido, né, inteiramente compreendido. Veja no exemplo aqui, eu tenho o jornalista chegou. Então, nesse exemplo, eu tenho o verbo chegar, é um verbo intransitivo. Ele é compreendido sem necessidade de complemento. Então, eu digo o jornalista chegou, eu entendi que o jornalista chegou, não preciso de um complemento aí. Aí nós temos também os verbos transitivos. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de um complemento para que seu sentido fique completo, né? Consiga se compreender bem o verbo, não falte nada. Então, veja bem, eu tenho dentro dos verbos transitivos, o verbo transitivo direto, que é aquele que precisa de complemento, e ele precisa de complemento e ele é ligado diretamente ao seu complemento, sem o auxílio de uma preposição. Então, veja esse exemplo aqui. Marina escreveu uma carta. Veja que o verbo escrever está ligado diretamente ao complemento, uma carta, sem auxílio de preposição. Já os verbos transitivos indiretos são aqueles que são ligados indiretamente ao seu complemento com auxílio de uma preposição. Veja no exemplo. Marina gosta de Pedro. Então, o verbo gostar é transitivo indireto porque ele está ligado indiretamente com o auxílio de uma preposição. Nesse caso, preposição de. Então, verbo ligado ao complemento através de uma preposição. Ok? Então, essa aqui é a transitividade verbal. E aí, a regência verbal é você entender se o verbo rege ou não um complemento com preposição ou sem preposição. Então, muito bem. A regência de alguns verbos de acordo com a norma padrão. Então, alguns verbos, eles têm mais de um sentido. E aí depende da regência dele. É isso que nós vamos entender agora. Por exemplo, o verbo agradecer. O verbo agradecer é transitivo direto quando se refere a coisa. Veja aqui. Agradeceu o jogo de aventura. Então, veja que o verbo agradecer é transitivo direto porque o seu complemento é um objeto direto. Está falando de uma coisa. O jogo de aventura é igual a coisa. Então, quando ele se refere a uma coisa, agradecer a uma coisa é transitivo direto. O verbo agradecer também pode ser transitivo indireto
quando ele se refere à pessoa. Então, agradeceu ao pai. Então, eu tenho aí o verbo agradecer, transitivo indireto, e um objeto indireto, ao pai. Veja que aqui eu tenho a preposição a, tá? Então, objeto indireto. O pai, pessoa, por isso, verbo transitivo indireto. Ele pode ser também as duas coisas, transitivo direto e indireto, quando eu tenho os dois objetos aí, objeto direto e objeto indireto. Então, eu tenho agradeceu ao pai o jogo de aventura. Então, eu tenho o verbo transitivo direto e transitivo indireto também. Objeto direto, indireto ao pai, objeto direto, o jogo de aventura, pessoa e coisa, ok? Muito bem. O verbo assistir. O verbo assistir também ele tem dois sentidos, e aí depende do sentido para você saber qual é a regência do verbo. É transitivo direto quando expressa dar assistência, ajudar. Então, veja bem, o médico assistiu o paciente a noite toda. Então, nesse sentido, o verbo assistir é transitivo direto, no sentido de dar assistência, de ajudar alguém. Então, o médico assistiu o paciente, verbo transitivo direto, objeto direto, o paciente. Já no sentido de ver, de presenciar, o verbo assistir é transitivo indireto. Então, veja bem, Camila assistiu ao filme. Então, eu tenho aqui o auxílio de uma preposição entre o verbo e o complemento. O verbo assistir nesse sentido fica transitivo indireto e objeto indireto. Então, não podemos confundir para não perder o sentido do que você quer falar ou quer escrever, se for um momento de escrita. O verbo chegar. Como nós vimos lá no início, o verbo chegar ele é intransitivo. Porém, quando ele indica lugar, ele tem aí um adjunto adverbial e precisa de uma preposição. Quando está indicando lugar, ele necessita da preposição. Então, os turistas chegaram à trilha no horário marcado. Nesse contexto, o verbo chegar exige a preposição, porém, continua sendo transitivo indireto. Então, quando ele exige a preposição porque eu tenho um adjunto adverbial de lugar, ok? O verbo esquecer e o verbo lembrar, eles são transitivos diretos quando não são pronominais. O que isso quer dizer? Quando eles não exigem pronome oblíquo. Então, veja aqui. Os amigos esqueceram a barraca, por isso não puderam acampar no sítio. Então, nesse caso, eu não tenho um pronome oblíquo. Então, o verbo aí é transitivo direto e o meu complemento, objeto direto. Já quando este verbo ele exige esse pronome oblíquo, ele passa a ser transitivo indireto. Os aventureiros se lembraram do repelente antes de sair. Eu tenho aí o se, pronome oblíquo, o verbo lembrar, o transitivo indireto, e um objeto indireto, ok? Com auxílio da preposição aí, do, que é a preposição de, mais o artigo o. O verbo ir. O verbo ir, assim como o verbo chegar, ele é intransitivo. Porém, ele exige a preposição quando indica lugar, a mesma coisa. Então, os alunos vão a Brotas para fazer ecoturismo. Então, eu tenho o verbo ir, verbo intransitivo, mas eu tenho a preposição a porque eu estou aí tendo um adjunto adverbial de lugar, ok? Então, assim como o verbo chegar, o verbo ir também é intransitivo, mas exige preposição quando indica lugar. Então, lembrando que, nesses casos, o verbo ele não tem um objeto direto nem um objeto indireto. É um adjunto adverbial de lugar, ok? O verbo preferir. O verbo preferir, na linguagem do cotidiano, né, informalmente, nós falamos com esses termos intensivos. Porém, de acordo com a norma padrão, não devemos utilizar, ok? Então, ele é transitivo direto e indireto e ele não admite termos intensivos como mais, muito mais, mil vezes, comumente empregados nos usos informais da comunicação. Então, nos usos informais, usamos, mas não de maneira formal. Então, veja bem. Prefiro mergulho a rapel. Então, o verbo preferir, transitivo direto e indireto, tem o mergulho, objeto direto, a rapel, objeto indireto. Então, nunca digo prefiro uma coisa do que outra coisa. Então, prefiro água a suco. Sempre assim, ok? Sem esses termos intensivos. O verbo querer, ele também tem dois sentidos. Ele é transitivo direto quando expressa desejar algo, ter vontade de alguma coisa. Então, veja bem.
Flávia quer uma bicicleta para fazer cicloturismo com seus amigos. Então, nesse caso aqui, o verbo querer, ele está no sentido de desejar. Ela deseja uma bicicleta, ela tem vontade de ter uma bicicleta. Então, ele é transitivo direto e o objeto direto aqui, uma bicicleta. Já no sentido de, quando ele expressa afeto, né, estimar alguma coisa ou alguém, aí ele é transitivo indireto. Rafaela quer a seus irmãos. Então, o verbo querer, transitivo indireto, a seus irmãos, objeto indireto. Veja que aqui eu tenho a preposição a, trazendo essa ligação do verbo com o complemento, ok? O verbo namorar. Verbo namorar também. Nas situações de uso informal, nós falamos fulano namora com fulano. Porém, de acordo com a norma padrão, o verbo namorar, ele é transitivo direto e não exige complemento, ok? Sem o auxílio de preposição. Nunca se usa preposição entre o verbo namorar e o seu complemento. Então, veja bem. Pamela namora Ivan. Simples. Então, João namora Maria. E não Pamela namora com Ivan ou João namora com Maria. Então, nunca existe a preposição aí. Sempre é verbo namorar, transitivo direto, ok? O verbo obedecer. Este é transitivo indireto e exige a preposição. Então, os filhos obedecem aos pais. Veja que aqui eu tenho a preposição a. Então, verbo transitivo indireto, objeto indireto. O verbo agradar também tem dois sentidos. Então, eu tenho aqui o verbo agradar no sentido de acariciar, como verbo transitivo direto, e o verbo agradar no sentido de satisfazer, como verbo transitivo indireto. Aí, a menina agradou o gato. Então, a menina acariciou o gato. Nesse sentido, é transitivo direto. Agora, o trabalho agradou aos professores, né? Satisfez aos professores. Então, nesse sentido, é transitivo indireto, objeto indireto. Ok? Agora, nós vamos passar para a regência nominal. Regência nominal também é muito simples. Assim como os verbos, eles pedem ou não a preposição, os nomes também, tá? Os substantivos. Então, a regência nominal é a relação entre um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e os termos que ele rege. Então, as preposições também estabelecem a relação de regência entre alguns nomes e seus complementos. Então, eu trouxe uma lista de alguns nomes mais usados para nós entendermos qual é a regência deles. Acessível. Quem é acessível? Acessível a alguma coisa. Então, veja bem, ele pede a preposição a, esse nome. A informação deve ser acessível a todos. Acostumado a ou acostumado com. Ela é acostumada a acordar cedo. Então, aqui eu tenho preposição a, ou nesse contexto, ela está acostumada com o animal. Aqui eu tenho preposição com. Admiração, admiração por, né? A mãe passou a ter admiração pela filha. Capacidade de ou capacidade para. Elas não tiveram a capacidade de ou a capacidade para dialogar. Nesse caso, eu posso usar qualquer uma das preposições. Compatível, compatível com. Então, veja bem, aquela atitude não era compatível com o amor. Generoso, também generoso com. O pai foi generoso com a filha? Preposição com. Habituado, habituado a. Quem é habituado? Habituado a alguma coisa. A mãe estava habituada a resolver os assuntos da filha. Idêntico, também rege a preposição a. Os alunos fizeram desenhos idênticos aos originais. Impróprio para. A água do lago estava imprópria para nadar. Intolerante para com ou intolerante a. Então, o pai foi intolerante para com a filha, sua pele é intolerante ao sol. Então, veja que aqui depende do contexto para você entender qual preposição fica melhor. Próximo a ou próximo de. O endereço procurado fica próximo a ou próximo da lanchonete. Responsável por. A mãe sentia-se responsável pelos problemas da filha. Então, esses foram alguns nomes que eu trouxe para vocês entenderem como que funciona a regência nominal. A regência verbal também, eu trouxe alguns verbos, né, para vocês entenderem
o que é a regência verbal. Sabemos que é muito abrangente esse assunto, mas não dá para a gente tratar de tudo numa aula com o tempo que nós temos aqui. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado vocês, ok? Muito obrigada, até a próxima.